Meu querido irmão em Cristo Jesus, quero saudar a todos com a paz do Senhor. Desde já é uma alegria, uma satisfação muito grande poder estar aqui com você nessa tarde para a gente participar de mais uma aula de Antigo Testamento 2. Hoje será a nossa sexta aula. Nós vamos começar, como é de costume, lendo um versículo bíblico. Quero que você que está aí no polo abra a sua Bíblia no livro de Salmos, Salmo 23, começando do versículo 1 até o versículo de número 6, bem conhecido entre nós. Diz assim um texto: O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pasto, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e teu cajado me consolam. Preparam uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Vamos orar a Deus nesse momento, para daqui a pouco, daqui a alguns minutos, nós começarmos a nossa aula de Antigo Testamento 2. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, estamos aqui diante de Ti, nessa tarde tão maravilhosa, tendo a oportunidade de participar de mais uma aula, para a glória do Teu nome, para o enriquecimento do conhecimento da Tua igreja. Pai eterno, nos ajuda, usa de misericórdia conosco no transcorrer desse trabalho até o final. Assim nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Boa tarde, professor. Boa tarde a Boa todos. tarde. Sejam bem-vindos a mais um sábado de aula. A dúvida que vocês tiverem, mandem para mim, que eu passo para o professor. Tenham todos uma boa aula. Meu irmão em Cristo Jesus, graças a Deus, nós estamos aqui mais uma vez para participar, mais um encontro de Antigo Testamento. Semana passada nós estávamos aqui com os senhores e falamos sobre o livro de Crônicas. Hoje nós vamos trabalhar com os livros poéticos, os livros da Bíblia. Vai ser Salmo, Provérbio, vai entrar também Eclesiastes, Cantares de Salomão. Fica a questão, e Esdras e Neemias, a gente trabalha quando? Hoje seria para nós terminarmos nas nossas aulas, sexto encontro, mas a direção pediu que nós tivéssemos mais uma aula com vocês. Aí no dia 27, se Deus assim permitir, nós estaremos aqui. Aí nós vamos trabalhar Esdras e Neemias e trabalhar os livros proféticos. No caso, nós teremos uma tarde para trabalhar esses dois assuntos. Aí hoje nós vamos trabalhar os livros poéticos da Bíblia. Quero que você preste muita atenção. A gente vai requerer alguma coisa da gente de língua portuguesa para a gente entender como os livros poéticos foram compostos e como os salmos e como os provérbios se apresentam. É muito interessante, facilita muito a questão da interpretação bíblica, o conhecimento que nós teremos aqui. Vamos lá para a tela, vamos ver qual é o assunto que nós vamos comentar com você nessa tarde. Está aí na sua tela. Deixa eu passar logo esse assunto. Pronto, nosso conteúdo. Primeiro, introdução aos livros poéticos, literatura sapiensal, livros poéticos, característica da poesia hebraica, vantagem do paralelismo, que é um assunto que nós iremos trabalhar com os senhores aqui hoje à tarde, muito interessante. Tipos de paralelismo hebraico, por sinal esse assunto é muito frequente, tanto no livro de Provérbio quanto no livro de Eclesiastes. Também livros de sabedoria, nós dividimos dessa maneira, está aí Jó, Salmo, Provérbio, Eclesiastes, Cantares, que na verdade é a divisão mais antiga, né? E a estrutura do livro de Provérbios, aí você já conhece a nossa bibliografia sugerida, praticamente os slides foram montados em cima desse livro, Conheça Melhor o Antigo Testamento, de Stanley Ellison. Vamos passar. Ok. Livros poéticos. Nossa introdução. Para compreender e apreciar os livros poéticos,
é importante reconhecer, em primeiro lugar, as características, os objetivos e a singularidade da própria poesia. A poesia hebraica tem uma característica própria, que precisa ser muito bem entendida. Os hebreus identificam 5 grandes livros poéticos: Jó, Salmo, Provérbio, Eclesiastes e Cantares de Salomão. Ok? Bem, quando a gente analisa a poesia hebraica, ela tem características particulares. Uma coisa que vai deixar em evidência mesmo, destacar o que é poesia, é justamente o recurso do paralelismo que nós iremos trabalhar aqui com vocês. Talvez você observou nessa leitura rápida que nós estávamos fazendo aqui, que o livro de Jó é considerado um livro de sabedoria, mas também é considerado um livro poético. Por qual razão? Por causa dos elementos poéticos que tem dentro dele. Quando nós estivermos trabalhando também o livro, os profetas maiores, no caso tem o livro de Isaías mesmo, Isaías tem vários versículos que foram feitos numa linguagem poética. Quer dizer, existe poesia também no livro de Isaías. Então, existem elementos, existem coisas que identificam o que é poesia. E o que vai identificar de verdade é justamente o paralelismo. Por isso que o livro de Jó é classificado também como sendo um livro poético e um livro de sabedoria. Salmos é mais fácil, mais compreensível ser chamado de livro poético. Provérbio, Eclesiastes, feito de uma perspectiva das coisas que acontecem debaixo do sol, né? Como diz o próprio autor do Eclesiastes, mas é classificado como livro poético porque tem também evidências de paralelismo e de elementos que possam dizer que ele é poético. E Cantares de Salomão, por exemplo, esse é o mais poético da Bíblia. Mas vamos ver essas características. Vamos lá para a tela, vamos ler alguma coisa. A literatura sapiensal, que na verdade é chamada de literatura de sabedoria, é poética na forma, mas na prática, no conteúdo. Não procura comunicar conhecimentos factuais ou abstratos, mas sim ensina habilidades práticas para viver. Bom, logo de início, vamos fazer aqui uma distinção. O que é sabedoria para o judeu e o que é sabedoria para o grego? Essas duas distinções de sabedoria é fundamental para a gente entender por que é que os livros de sabedoria são organizados dessa maneira na Bíblia Sagrada. No caso do judeu, a sabedoria para ele é uma coisa prática, do dia a dia, do viver. Não se trabalha com tantos elementos abstratos. Quando a gente olha o grego, eu me refiro especificamente falando ao cidadão da Grécia, a sabedoria grega, ela é muito abstrata, tem muitos conceitos. Ela, para se chegar a um denominador comum, ela trabalha com dedução, trabalha com indução. Mas quando se refere à sabedoria no entendimento hebraico, é a sabedoria voltada para o conhecimento prático do dia a dia. Não se prende muito a coisas abstratas. Até mesmo o apóstolo São Paulo, quando vocês tiverem o Novo Testamento mesmo, vocês vão observar que quando se trabalha as cartas de Coríntios, as cartas de Paulo, na verdade, que são 13, até a maneira como a sabedoria é apresentada ali é do lado prático, não naquele lado abstrato. Então, em primeiro lugar, vamos deixar claro isso aqui, que a literatura sapiensal, a literatura de sabedoria, ela é voltada para o dia a dia, para a maneira de como a pessoa deve viver. Um exemplo clássico disso é o livro de Provérbios. Você olha Provérbio mesmo, são aquelas frases curtas, né? Ou versículos curtos, aquele conhecimento rápido e prático mesmo para o dia a dia, e não trabalha muito com coisas abstratas. Bem, vamos ler mais um pouco. Dos 5 livros poéticos, 4 são sapiensais, né? Veja que esses livros são classificados como sendo livros poéticos. O que vai determinar, o que vai, na verdade, dizer que eles são poéticos é a característica literária chamada paralelismo. Óbvio que existe também as figuras de linguagem que estão aí presentes, que nós vamos analisar também. Mas os livros poéticos são Jó, Provérbio, Eclesiastes, Cantares de Salomão. Aí você está vendo na tela também que 4 deles
são sapiensais, ou chamado livro de sabedoria, porque tem sabedoria ali presente. Jó, Provérbio, Eclesiastes, Cantares e Salomão. Nós vamos trabalhar eles detalhadamente mais adiante. Bem, o significado da palavra sabedoria no hebraico é muito maior do que em língua portuguesa. Está aí em azul. Em hebraico, sabedoria inclui a disposição e a capacidade de perceber o mundo e ter um relacionamento correto com ele. Aí eu volto aqui para a gente ficar mais junto. O que eu estava dizendo anteriormente e reforçando. Na mentalidade do judeu, a sabedoria é voltada para um relacionamento correto do dia a dia. Não é aquele conhecimento abstrato de indução, de dedução, de muitas características lógicas. Ou melhor, é para o dia a dia. Perceber o mundo e ter um relacionamento correto com ele, né? Nós veremos isso principalmente no livro de Eclesiastes. Não tenha Eclesiastes como sendo um livro onde o autor ele está num estado depressivo. Olhe para Eclesiastes como sendo um homem que procura felicidade, algo que dê felicidade perene a ele aqui na terra, ele não encontra, aí ele resume no final dizendo assim: de tudo que tu tem feito teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque o homem há de prestar conta perante o Senhor. Bem, vamos voltar, vamos ler. Nós já fizemos a distinção de sabedoria no conceito hebraico, de sabedoria no conceito grego, né? O lado prático da sabedoria hebraica, por isso não se prende a tantas divagações. E só um versículo para fundamentar o que nós estamos falando, que está aí na sua tela, Jeremias capítulo 18, e o versículo 18, demonstra até que ponto a sabedoria era considerada importante. Você que está aí no polo, por gentileza, abra a sua Bíblia e vamos ler esse versículo junto, para você entender. É bom quando o profeta, ele fala, ele mostra, na verdade, a que ponto a sabedoria ela é tão importante para o povo judeu. Capítulo 18 do livro de Jeremias e o versículo 18 diz assim o texto: Então disseram, vinde e maquinemos projeto contra Jeremias, porque não perecerá a lei do sacerdote, nem o conselho do sábio, nem a palavra do profeta. Vinde e firamo-los com a língua e não escutemos nenhuma das suas palavras. Observe, porque não perecerá a lei do sacerdote e nem o conselho do sábio, nem a palavra do profeta. Tudo está colocado no mesmo pé de igualdade, palavra do profeta e a sabedoria. Jeremias capítulo 18, versículo 18. Ok? Porém, isso eu quero ler com vocês sobre a questão da Vulgata Latina, né? A Vulgata Latina. Diz assim para a gente, lá do Livros Poéticos. Na classificação da Vulgata, estão também incluídos os livros chamados didáticos. Veja que nós estamos evoluindo nos nossos conceitos, verdade? Livros didáticos. Que livros didáticos são esses? Está aí, Eclesiastes e Cantares, perfazendo um total de 5 livros, geralmente que são chamados de poéticos. Esses 5 livros foram mais tarde divididos em 2 grupos denominados livros de sabedorias e ínicos. 3 livros de sabedoria, é assim que está dividido na Vulgata Latina: Jó, Provérbio e Eclesiastes. E tem 2 livros ínicos, Salmos e Cantares de Salomão. Bem, a Vulgata Latina, quando ela faz essa divisão, veja que ela não foge daquilo que nós estamos aqui conversando com os senhores. É livro de sabedoria, dentro daquele modelo hebraico. Ela só vai acrescentar uma palavra interessantíssima. São livros didáticos, ou melhor, livros que servem para ensino. Mas a Vulgata Latina, quando Jerônimo ele faz a sua tradução, logo no esboço de cada livro ele vai dizer: existem livros que são ínicos. Ínicos são aqueles livros que podem ser cantados. Aqueles que não podem ser cantados são aqueles que nós vamos chamar de sabedoria, ou melhor, didáticos, que serve propriamente para o ensino. Não é que aqueles que são cantados não servam para ensino. Ele está simplesmente vendo uma característica que esses livros têm. Quais os livros que são cantados, na verdade? No caso,
Salmos. Salmos, na verdade, como os senhores sabem, não tem capítulo, né? Não existe o capítulo 1 de Salmo, o capítulo 2 de Salmo, o capítulo 3 de Salmo. Existe o Salmo 1, Salmo 2, Salmo 3, Salmo 4, Salmo 5. Porque os salmos, na verdade, são hinos. O inário de Israel é justamente os salmos, né? E Cantares de Salomão. Meu querido irmão, Cantares de Salomão pode ser classificado como ínicos? Sim. Jerônimo teve essa percepção, né, de dizer que ele é ínico, porque na verdade Cantares de Salomão são poemas. Cada capítulo que você encontra ali, na verdade são poemas concatenados, que também favorece que eles possam ser cantados. É por isso que Cantares de Salomão, ele tem na sua interpretação, quando vai ser dada uma interpretação correta de Cantares de Salomão, na verdade Cantares, ele se sobressai, né? Porque além dele ser um didático, ele também é um ínico, ele pode ser cantado. São poemas que estão concatenados, formando uma mesma história. Então, a contribuição de Jerônimo na Vulgata Latina para a gente perceber, ou melhor, essa percepção, né? Didáticos, serve para o ensino, e ínicos, que pode ser cantado. Um exemplo clássico disso é o Cântico dos Degraus. Se eu não estiver enganado, é a partir do Salmo 120, que tem uma epígrafe. A Sociedade Bíblica do Brasil colocou em 10 hinos, em 10 salmos, a epígrafe, né? Cânticos dos Degraus, né? Que eram os hinos que eram cantados na proporção que os peregrinos vinham das mais regiões distantes do planeta para adentrar o templo. Eles iam cantando, entrou na história como sendo Cânticos dos Degraus. Vamos mais para frente. Há alguma pergunta? Não? Bem. Sim, vamos para a característica, né? Nós já vimos sabedoria, didáticos, ínicos, que pode ser cantado. O inário de Israel é justamente o livro de Salmos. Agora, a característica principal dos livros poéticos da Bíblia como um todo: paralelismo. O que é isso? Vamos para a tela, vamos olhar, vamos ler com muita atenção. Esse conhecimento de paralelismo vai ser muito útil quando você tiver com hermenêutica. Eu não sei se vocês já tiveram hermenêutica ou se vocês vão ter hermenêutica lá na frente. Eu ainda não sei. Mas se já tiver, a gente vai reforçar o conhecimento. Se não tiver, já adianta o conhecimento, que vocês vão trabalhar bem especificamente lá na frente, né, se for o caso. Paralelismo. A poesia hebraica enfatiza mais o ritmo da ideia do que o ritmo do som, pois a mente oriental está mais interessada, está faltando acento aí, viu? Está mais interessada no conteúdo da ideia do que nos meros artifícios literários. Essa característica é chamada de paralelismo. A primeira linha do poema é paralela ou equilibrada com a segunda ou com as linhas seguintes, em uma das diversas maneiras. Vamos conversar? Eu vou trazer os exemplos, vai ficar mais claro quando eu trouxer os exemplos do que é paralelismo. Ok? O conceito que nós lemos aqui é muito importante. De início, a poesia hebraica, ela não é presa ao ritmo sonoro. Ela é presa à questão da ideia, né? Aí é diferente do que nós encontramos em língua portuguesa, né? É frequente aquelas poesias em língua portuguesa, é frequente, estou dizendo que é regra geral, de ter aquele som ritmado, né? Tem aquele ritmo. E a poesia hebraica não, ela não se prende ao ritmo, aquele artifício literário, aquele artifício sonoro para dar aquele efeito. Ela se prende ao conteúdo da ideia. Isso para a gente é tão importante porque quando se trabalha com tradução do Antigo Testamento, a gente consegue traduzir perfeitamente do hebraico para a língua portuguesa o recurso de paralelismo que o judeu usa na Bíblia Sagrada. A gente vai trazer um versículo aqui que vai mostrar a vocês. Paralelismo, ideias paralelas que se complementam.
Aí tem vários tipos de ideias paralelas que nós vamos trabalhar aqui. Vamos deixar isso mais claro? Vamos lá para a tela. Deixa eu só adiantar. Daqui a pouco eu volto. Ok. Abra sua Bíblia em Salmo. Tem um Salmo 19 e o verso 1. Muitos tipos são usados. Os mais importantes são o sinônimo, o antitético e o sintético, conforme analisa o bispo Louten em 1753. Foi quem fez essa classificação de sinônimo, antitético e sintético. Okay? Entenda, paralelismo, ideias paralelas que se autocomplementam. Aí vem as suas respectivas classificações. A gente abre a Bíblia em Salmo, capítulo 19, Salmo 19, versículo de número 1. Observar. Lembre que o judeu, ele não está preocupado em nenhum momento com a questão da rima. Ele está preocupado com a questão da ideia. Vou pegar só a ponta do mouse aqui para você entender o que eu quero transmitir para vocês. Os céus proclamam a glória de Deus. E o firmamento anuncia... Opa! Desculpa, o erro foi meu aqui. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Está dividido. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Aí eu pergunto a vocês. Céu e firmamento são as mesmas coisas. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Aí eu pergunto a você, o que é firmamento? É céu. São palavras sinônimicas. A gente chama paralelismo de sinônimo. Os céus estão proclamando a glória de Deus. Se eu trocar firmamento por céu aí, vai ficar da seguinte maneira. O céu proclama a glória e o céu mostra as obras das mãos de Deus. Quer dizer, duas ideias paralelas que se autocomplementam. Aí geralmente se pergunta, esse recurso que é muito utilizado principalmente em Salmos, em Provérbio, ele é útil para quê? Ele é útil para expandir o significado daquilo que se quer dizer. O que é que Salmo 19, verso 1, na verdade, diz? Olha, se os céus proclamam e os céus anunciam. Aí, para facilitar, ele fala, os céus proclamam e o firmamento anuncia. Mas céu e firmamento é a mesma coisa. Você quer ver como essa ideia de paralelismo é frequente, não só nos livros poéticos, mas é frequente também nos livros de prosa, ou melhor, naqueles livros que a gente acha que não tem poesia nenhuma ali. Um exemplo disso é quando você abre lá em Gênesis, aí diz assim, que o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Aí tem muitos livros de teologia que eu acho interessante, diz assim, a imagem de Deus no homem é isso, a semelhança de Deus no homem é isso, separa as duas coisas, onde na verdade as duas coisas não devem ser separadas, né? Imagem e semelhança cai nesse mesmo recurso literário. Na verdade, imagem e semelhança é ali uma ideia de paralelismo. Imagem, semelhança é a mesma coisa. No fim a gente resume. É por isso que a teologia sistemática vai dizer a você, vai falar da questão da imagem de Deus no homem, porque imagem e semelhança na verdade é duas coisas. Ideias paralelas, ideias sinônicas. Salmo 19, verso 1. Ok? Eu acredito que eu quero que você entenda bem o que é esse recurso de paralelismo. Tem alguém? Temos uma pergunta do Paulo Palmares, do aluno Edson Francisco. Sei. No livro de Eclesiastes 10 diz, e até quando o tolo vai pelo caminho, lhe falta entendimento, e diz a todos que é tolo. O autor fala dele mesmo ou de outro? O autor fala de outro, né? O autor não fala dele mesmo, né? Quando eu terminar o assunto aqui de paralelismo, a gente vai ter a oportunidade de analisar em rápidos minutos, né? Não vou dizer a você, não na íntegra, né? Que é impossível, a questão do livro de Eclesiastes, mas a característica literária de Eclesiastes, os estudantes de letras geralmente concordam com o que a gente diz. O autor, ele está lá de fora.
Quer dizer, ele é observador, ele fica observando. Ele observa o sábio, ele observa o tolo, ele observa muita gente, para no fim ele tentar tirar um conceito próprio, um conceito próprio das observações que ele faz. É isso que o autor do Eclesiastes passa, né, para a gente. Existem também algumas teorias. Vamos terminar o paralelismo, daqui a pouco a gente conversa sobre Eclesiastes, que é muito interessante o livro do Eclesiastes. Mas a pergunta do nosso irmão é, o autor ele está do lado de fora, viu? Quando eu digo lado de fora, assim, ele é o observador. Na verdade, ele não está falando dele mesmo. Ele está olhando o sábio, está olhando o tolo, ele está olhando, né? É claro que em alguns momentos ele diz assim, eu vi que tudo é vaidade, mas ele vê primeiro, ok? Pronto, ideias paralelas, os céus e os firmamentos são as mesmas coisas. Veja que esse recurso de paralelismo é bem importante. Hoje mesmo a gente já tirou uma dúvida concernente à imagem e semelhança de Deus. Eu não vou adentrar nesse assunto propriamente dito, porque pertence à teologia sistemática. Lá, se eu não estiver enganado, é teologia sistemática 2, que trabalha com esse conceito. Mas aqui, em paralelismo, eu posso dizer a vocês, imagem, porque imagem e semelhança são ideias paralelas. Ok? Deixa eu só voltar, eu só queria deixar isso mais claro. Pronto. Ok, vamos lá para a tela. Vamos ler um pouquinho. Tem muita coisa para a gente conversar ainda sobre poesia hebraica. Além de desafiar o leitor a fazer o relacionamento de ideias, essa característica da poesia hebraica apresenta vantagem especial na tradução. Ok? A genialidade do paralelismo é que ele permite tradução para outros idiomas sem alterar a ideia, pois não é restrito a um determinado modelo sonoro de sílabas, né? Muitos tipos são usados. Eu já falei sobre o sinônimo e já trouxe a definição. Antitético. Vamos abrir a nossas Bíblias, Salmo 1 e verso de número 6. Vamos abrir a nossa Bíblia, vamos conversar. Você já viu o sinônimo e agora está vendo justamente o antitético. Vamos ver o antitético. Salmo 1 e verso de número 6. Aí o que nós conversamos lá atrás, né, confirmou aquilo que o nosso slide está dizendo. A questão não é a rima, a questão é a ideia daquilo que se quer passar. E isso numa tradução do hebraico para a língua portuguesa é uma coisa surpreendente. Até o formato da poesia hebraica a gente consegue trazer em língua portuguesa. O antitético, observe. Pois o Senhor conhece o caminho do justo. Está aí na parte vermelha. Caminho do justo. Mas o caminho dos ímpios perecerá. Está faltando acento, viu? Pois o caminho dos ímpios perecerá. Observe, o mesmo Deus, né? O mesmo Deus, é isso que ele está dizendo aqui para a gente. O mesmo Deus que conhece o caminho do justo é o mesmo Deus que conhece o caminho dos ímpios. Chama-se de antitético. Na verdade, chama-se de um contraste que está aqui, né? Duas ideias paralelas, ok? Só aqui para a gente ficar um pouquinho perto, olha. Duas ideias paralelas. O Senhor, eu estou sem caneta, mas o Senhor que conhece o caminho do justo é o Senhor que conhece também o caminho do pecador. Aí o caminho do justo e o caminho do pecador. Ideias paralelas. E o Deus é o mesmo que conhece os dois. Ideias paralelas, porém antitética, ou melhor, é um contraste, né? Enquanto existe o caminho do justo, existe do outro lado o caminho do ímpio. Ok? A gente já viu o sinônimo. O exemplo mais clássico disso é Salmo 19, verso 1. Céu e firmamento, na verdade, correspondem às mesmas coisas, mas mostra características específicas do mesmo objeto. E o antitético, na verdade, são ideias opostas, né? Mas existe outro. Sim, se você abrir a sua Bíblia também em Provérbio capítulo 10, vai do capítulo 10 até o capítulo 15, na verdade,
Nota-se também esse paralelismo frequente, que vai do capítulo 10 ao capítulo 15. Esse tipo chamado antitético, esse contraste que se faz entre o justo e o pecador, o justo e o pecador, o ímpio e o santo. Outra característica, vamos lá para a tela, mas vamos ler. Na verdade, o paralelismo, ele vai se destacar na Bíblia, tem mais de 10 tipos. Eu estou trazendo aqueles que são mais conhecidos, né? Pra gente. Olha aí, o sintético, a gente já viu o sinônimo, já viu o antitético, né? Que são ideias em contraste, para expressar o mesmo conhecimento, que existe um Deus no céu que conhece tanto o caminho de um como o caminho do outro. E agora o sintético. A segunda linha completa ou amplifica a primeira. Salmo 19, verso 7. Salmo 19 para a gente é um exemplo clássico, né? Entendendo o que o Salmo 19 diz, tanto em conteúdo quanto de forma, é excelente para se estudar paralelismo. E de se observar que esse recurso não está preso única e nem exclusivamente aos livros poéticos. Também está lá em Isaías, também está lá em Isaías. Amós, por ser um boiadeiro, um plantador de sicômoro, por ser um homem rústico, que disse assim: eu não vim numa escola de profeta. Em outras palavras, ele diz isso: eu não vim numa escola de profeta, eu não fui preparado para isso. Mas ali mesmo em Amós a gente consegue encontrar traços da poesia hebraica. É impressionante. E Isaías, que é palaciano, não se fala. Isaías o Salmo, Isaías capítulo 53 mesmo, é belíssima a maneira como ele expõe sobre o servo sofredor. Ok, sintético? Vamos lá. Se eu não tiver cuidado, eu vejo a hora aqui, porque eu me empolgo aqui com a coisa que eu gosto dessas análises. Vamos lá para a tela para a gente ler. Salmo 19, verso 7. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Eu grifei aí, né? Na verdade, sublinhei, né? A lei do Senhor, ela é perfeita. O que é que a lei do Senhor faz? Ela restaura a alma. Duas características que a lei do Senhor tem, que no Salmo 19, verso 7 vai dizer para a gente, na linha que está em azul. A lei do Senhor, ela é perfeita, primeira característica, e a lei do Senhor, ela restaura a alma. Aí, o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Observe, enquanto a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma, o testemunho é fiel e dá sabedoria ao simples. Porém, lei do Senhor e o testemunho correspondem à mesma coisa. Aí eu posso substituir aqui, vamos resumir, na verdade, né? Vamos resumir. Eu posso dizer que a lei de Deus, a lei do Senhor, ela é perfeita, a lei do Senhor, ela restaura a alma, e a lei do Senhor, ela é fiel, e a lei do Senhor dá sabedoria aos simples. Consegue compreender? Veja que a segunda frase complementa justamente a primeira. É por isso que a gente chama de sintético, né? Ela amplia. Ela não quer somente dizer que é perfeita e restaura. Ela quer dizer também, ou melhor, ele, quem escreveu, quer dizer também que a lei do Senhor aqui é fiel naquilo que diz e consegue dar sabedoria ao homem mais simples que existir. Eu lembro que uma vez foi feita a interrogação, disse: mas por que se usa? O judeu, ele se apropria desse recurso, né? Que se apropria desse recurso. É porque esse recurso, para a época que foi exposta, é um recurso interessante, interessantíssimo, porque facilita a memorização e facilita o entendimento melhor daquilo que está sendo falado. Como nós estamos aqui no ambiente acadêmico, vamos ir nas entrelinhas, né, do texto. E deixa eu dizer uma coisa aqui a vocês. Paralelismo não é uma criação hebraica. Isso não se originou, essa técnica aqui, não se originou no território de Israel. Onde é que se origina isso, irmão Jonas? Simples. Se originou no Egito. A primeira evidência de paralelismo está no Egito. Se você vê as poesias egípcias, é impressionante.
como ele se utiliza do recurso de paralelismo, né? Aí quando Israel vem para a sua terra, se apossa, na verdade, daquilo que Deus lhe dá, ele traz justamente a forma, né? Esse recurso. Agora, deixa falar uma coisa aqui a vocês. Israel traz a forma, mas não a essência. Quando se compara o hino que é feito a Monrar, por exemplo, com todas as características de paralelismo mesmo, o conteúdo lá é um. Né? E o conteúdo da Bíblia é totalmente outro. Agora a forma, que era comum, aí realmente ele traz influência do seu tempo, né? Tem mais alguém que eu quero? Sim, Paulo São Lourenço, aluno Adjardo. A divisão da Bíblia em versículos foi baseada no estudo do paralelismo. Uma confirmação. Bem, uma das razões de dividir a Bíblia em versículos é justamente o paralelismo, né? Não vou dizer que foi o critério fundamental, mas foi um critério muito importante, né? Porque quando se começou realmente a dividir a Bíblia em versículos, aí se percebeu essa característica do paralelismo, principalmente nos livros sapiensais, né? Quando se refere aos livros proféticos, aí existe um recurso adicional a mais, mas está certo na observação. O paralelismo foi não o principal, porém foi um dos recursos fundamentais para dividir a Bíblia em versículo. Quando se fala em capítulo, aí já é uma problemática terrível, que é uma coisa que quem deve contemplar mesmo é a introdução bíblica, né? Foi uma pergunta. Foi uma pergunta? Foi. Ok. Tá certo, como eu estava dizendo, o paralelismo, ele foi um recurso utilizado para se dividir em versículos, viu? Porque se viu essa característica logo em diante no livro profético. Porém, não foi o recurso fundamental. Mas na sua pergunta também tem uma afirmação. Tá certo o que o senhor disse. Perfeitamente. Okay? Agora, quando se refere a capítulo, deixa eu só corrigir que a gente está sendo gravado aqui. Quando eu me refiro a capítulo, que é um problema, é porque quando foram dividir a Bíblia em capítulos mesmo, existe divisão. Primeiro foi uma divisão arbitrária, né? E quando foram dividir, existe coisas, por exemplo, que não era para ser dividido naquele local. Um exemplo disso, Hebreus. Hebreus capítulo 12, versículo 1. Hebreus começa com a palavra portanto. Portanto é a palavra conclusiva da língua portuguesa, né? Não se inicia, não era para ser dividido ali, na verdade, ok? Vamos deixar para o Novo Testamento, né? Quando chegar em Novo Testamento, a gente, outro professor, né? Vai estar aqui conversando com vocês. Ok, mais alguém para a gente? Tem mais uma, okay. Do Paulo Petrolina, do aluno Cícero. Certo. Professor, de acordo com o Filipenses 2:9, até que ponto Cristo foi feito semelhante aos homens? Até que ponto, né? Cristo foi feito semelhante aos homens? Na sua deixa eu arrumar uma palavra para os senhores, né, me entenderem melhor. Quando se fala em semelhança aos homens, semelhança em todos os seus aspectos, porém sem pecado, em todos os seus aspectos naturais. Aspectos naturais, eu me refiro o quê? Em termos de estatura, em termos de desenvolvimento, em termos de crescimento. Cristo precisa, não se assuste com o que eu vou dizer, eu também não quero trabalhar isso aqui agora porque não é a minha matéria, viu? Cristo precisou aprender. A Bíblia está, ele crescia em conhecimento e graça perante os homens. Ele precisou aprender. Então, no seu aspecto natural, ele foi feito semelhante aos homens. A única diferença é sem pecado. Ok? Eu acredito que o paralelismo já está ficando bem compreensível, né? Quando você chegar em hermenêutica, já está sabendo o que é. Vai ser muito útil. Tem mais alguém? Porque eu quero... Não? Ok. Vamos adiantar, vamos lá para a tela. Livro de sabedoria. Vamos falar sobre Jó. Nós já sabemos as características, né? Já sabemos que são livros de sabedoria. Já sabemos a característica principal. Já sabemos também que são livros didáticos. Livros que servem para o ensino. Tem aqueles livros que servem para serem cantados também, né? Veja que eu estou trabalhando o aspecto literário. Em nenhum momento isso tira, irmão, fere a inspiração das Escrituras, tá? Primeiro livro,
Eu separei ali do lado, está lá, Jó, Provérbio, Eclesiastes, Cantar. Tem. O livro de Jó introduz, nos introduz a um tipo diferente de literatura, né? Digo diferente, na verdade, se referindo à questão de ser didático, né? De próprio ensino. E também uma característica que tem Jó, filosófico. Jó não é somente o primeiro livro poético, mas também o primeiro livro dos livros de sabedoria. Estamos agora num ambiente de sala de aula, desafiados a pensar e desafiados a observar. Ok? Pronto. Meu querido irmão, vocês que estão no polo, aí agora eu vou pedir a ajuda de vocês. Deixa eu introduzir Jó. Jó é didático porque serve para o ensino. Jó é poético porque tem característica. Isso aqui é concernente à forma, ok? Mas quando a gente começa a ler o livro de Jó, nós estamos vendo em Jó uma coisa. Jó também tem filosofia, entre aspas, né? Não estou dizendo a filosofia grega. As narrativas que estão em Jó, aqueles debates, aquelas discussões, é impressionante. Você consegue ver a mente pensante ali, né? Principalmente dos amigos de Jó. Porque todo aquele cenário de Jó se desenvolve não em Israel, se desenvolve em outras terras, né? Que Jó não é judeu, Jó é de outra nacionalidade, tá? Mas quando a gente lê Jó, nós estamos dentro, na verdade nós estamos dentro de uma sala de aula, a gente está ali para conversar, né? Jó tem muito a ensinar a gente. E uma das características do livro de Jó, né, permite a gente perguntar assim, por que o justo sofre? Né? Isso é uma pergunta que passa séculos e mais séculos. Bem, vou pedir ajuda a vocês agora, que eu não trouxe aqui. Foi justamente por isso que eu não trouxe. Vamos interagir, né, nos polos. Localiza aí para mim, por gentileza, aonde Jó diz assim, né? Como poderia olhar para uma virgem? E passa aqui para nossa amiga Luciana, tá? Eu não trouxe anotado esses versículos não. Já de propósito mesmo, a gente precisa interagir. Vamos aprender um pouquinho com Jó, né? Porque Jó tem essa literatura diferente, ok? Outro polo, por gentileza, localiza aí para a gente aqui, não só para mim, né? Para a gente, quando Jó diz assim, quem me dera que eu chegasse perante o seu tribunal. Tá? Pode passar para ela aqui. A gente aguarda. Enquanto isso eu vou aqui falando. Ok? Quanto aos livros de sabedoria, diversos esclarecimentos devem ser feitos para a apreciação adequada desta mudança na apresentação bíblica. Primeiro, né? O livro de sabedoria, enquanto vocês procuram e mandam aqui para ela, eu estou aqui lendo. O interesse dos sábios de Israel era mais pela sabedoria prática do que pela filosófica. Foi o que eu acabei de dizer. Os objetivos filosóficos, né? Seu ofício não lhe vinha por herança ou nomeação especial, mas por um interesse moral, pela reação de comportamento à verdade. Entenda o filósofo aqui, né, como sendo o sábio. Eu não estou falando do filósofo grego, né, preso à coisa da abstrata. Está falando da sabedoria, da filosofia no sentido de sabedoria, ok? Eita, já mandaram? Sim, Polo Petrolina. Muito obrigado, Deus abençoe vocês. Jó 31:01. Jó 31:01, né? Deixa eu abrir aqui a minha Bíblia. Vamos ler, para a gente ver por que é que o justo sofre tanto daquela maneira, né? Eu quero outro. Jó 31. Fiz concerto com meus olhos, como pois os fixaria numa virgem? Ok. Quem me dera que me colocasse perante o seu tribunal. Alguém encontrou? Goiânia, obrigado, irmão de Goiânia. Aluna Andresa, Jó 23:3. Opa, Jó 23:3. Se eu soubesse que eu poderia achar, então me chegaria a seu tribunal. Com boa ordem exporia ante ele a minha causa, e a minha boca se encheria de argumento. Saberia as palavras com que ele me responderia e entenderia o que me dissesse. Vamos mais adiante, né? Aí eu quero que você localize aí na sua Bíblia
capítulo 40 e o versículo 15. Capítulo 40 de Jó, versículo 15. Dá pra gente dar um resumo geral aqui do livro de Jó, viu? Tá aí na sua tela. Enquanto vocês mandam para cá, nós vamos interagir hoje, bastante, né? Até o finalzinho da aula. Jó. Sabedoria para entender as provações da vida. O primeiro livro de sabedoria trata de um dos mais estranhos enigmas da vida. Por que sofre o justo? Ou por que o viver virtuosamente nem sempre resulta em felicidade e paz interior. Conceitos literários do livro de Jó. Não é verdade que apenas os ímpios sofrem. A sabedoria infinita de Deus é a chave para reconhecer a sua justiça. A justiça de Deus não pode ser reduzida a uma simples fórmula, como a do princípio da retribuição. Ok. Meu querido irmão, talvez seja um pouco diferente daquilo que a gente vê na escola dominical, que a gente vai conversar aqui com vocês sobre Jó. A história de Jó começa quando Deus fala o nome dele. Satanás chega e diz assim, Satanás chega perante os filhos de Deus e Deus é quem diz a Satanás: visse meu servo Jó. A partir daquele momento, a história de Jó começa. Se Deus nunca tivesse citado o nome de Jó, a gente não teria esse livro fabuloso na Bíblia Sagrada. Jó é um homem justo, reto, temente a Deus e desvia do mal. Perante a terra, ele é tudo isso, ok? Mas existe uma coisa que denuncia, existe uma fragilidade em Jó. E o livro de Jó, ele é didático para a gente. Por quê? Porque ele nos ensina que existem coisas muitas vezes encravadas lá dentro, que só quem consegue retirar é Deus. E existem certas situações, né? Eu vou usar o termo que o escritor de Crônicas diz sobre Ezequias, né? Se Deus deixou Ezequias só, para saber o que tinha no coração de Jó. Tá? Agora, vá pensando, eu vou aqui ver com a próxima pergunta, vá pensando no que Jó diz. Ah, quem me dera, se eu chegasse perante o seu tribunal, eu ia expor minha causa, e aquilo que ele fosse falar, ou se ele fosse me perguntar, eu já saberia responder. O que é que você me diz? Ele está sabendo. A pergunta que Deus fizer, eu sei. Pergunta que Deus fizer, eu estou sabendo. Quem me dera chegasse perante o seu tribunal. Aí mais adiante ele vai dizer assim: fiz um concerto em meus olhos. Posso olhar para uma virgem e não a desejá-la. De jeito nenhum. Olha que você está vendo um orgulho muito grande. Jó sacrifica pelos filhos, mas não por ele. Paulo Abreu Lima, do aluno Naildo. Sei. Os homens de Deus, no Antigo Testamento, tinham a consciência que o diabo existia e porque Jó atribuiu a perda de seus bens e seus familiares a Deus. Os povos do Antigo Testamento, eu vou me referir assim ao judeu. O judeu tinha consciência da existência do diabo. Vocês estão estudando hebraico? A primeira vez que aparece a palavra Satanás com um artigo na língua hebraica é na verdade lá no livro de Crônicas, e assim, se referindo a Satanás como sendo um ser personificado mesmo, né? Satanás como sendo pessoa, em Crônicas, mas os judeus tinham certeza absoluta. No caso de Jó, entenda o seguinte: Jó, ele é justo, ele é reto, é temente a Deus, sacrifica pelos filhos, mas não por ele. Primeiro caso do livro de Jó, né? Jó, na aflição, começa a mostrar o que é que ele tem no coração dele. Jó precisa aprender. O livro de Jó para a gente é didático por causa disso. Ele precisa aprender. Quando chega no capítulo 40, eu pedi para você ler capítulo 40 e versículo 15. Você deve achar uma diferença, dizer assim: contempla agora o biomote. Talvez na sua Bíblia aí deve ter a palavra hipopótamo. A versão atualizada fala biomote. Ou parece que a atualizada fala biomote, mas tem outras que falam hipopótamo. A linguagem de hoje é hipopótamo. Diz assim: eu te fiz como hipopótamo. Capítulo 40, versículo 15, 16, 17, 18 por diante.
Eu te fiz como hipopótamo. Eis que a sua força está nos seus lombos, o seu poder nos músculos. Aí você vai até o versículo 21. Na verdade, deixa eu só adiantar. Eu preciso falar de outros livros aqui. Deita-se debaixo das árvores sombrias, no esconderijo dos canaviais e de lama. As árvores sombrias os cobre com a sua sombra, os salgueiros e os ribeiros enche. Eis que um rio transborda e ele não se apressa, confiando que o Jordão possa entrar na sua boca. Vamos resumir. Deus está dizendo: Jó, tu parece com o hipopótamo. O hipopótamo, ele está debaixo d'água, só vê os olhos dele. Quando o Jordão enche, aí ele levanta. Quando ele levanta, ele pensa que a boca dele pode engolir o Jordão. Pode engolir? Não. Então tu não tem argumento para mim. Tu não tem argumento. Imagine eu ou você, a gente orar da seguinte maneira: ah, quem me dera, eu vou chegar perante o tribunal de Deus e quando chegar lá, o que ele me perguntar eu já sei. Quer dizer, inverter os valores, né? É por isso que a partir do capítulo 40, ou 42 na verdade, Jó diz assim: antes eu ouvia falar de ti, Deus, mas hoje meus olhos te veem de verdade. Entenda que a aprovação do livro de Jó foi para mostrar a Jó quem na verdade é Deus. Jó precisava aprender muito. Ele só ouvia, mas ainda não tinha visto Deus falar, né? Mais alguém? Tem sim, do Paulo Palmares. Jó 40:15. 40 verso 15, e por diante, né? Contemplas agora o behemote que eu fiz contigo, que come a erva como boi. Como boi, Behemote, e tem outras versões aí nos polos, que vocês estão aí nos polos assistindo a gente, tem outras versões que falam justamente de hipopótamo. Aí, por que Behemote, por que hipopótamo? Está correto. É o mesmo animal, né? São nomes diferentes, né? Depende da versão. Mas entenda que o que Deus diz a Jó: disse, Jó, tu é feito hipopótamo. Tá tudo debaixo d'água. E só vê o olho dele do lado de fora. Quando o Jordão enche, aí a gente sabe, na verdade, quem é o animal que está ali. Aí quando ele abre a boca, ele pensa que pode engolir o Jordão todinho. Quer dizer, a gente só se conheceu de verdade quando a luta veio. A luta veio, aí tu ficasse de pé. Aí tu pensava que teus argumentos eram suficientes para vencer a luta, mas não era suficiente. Aí ele vai dizer: Deus, antes eu ouvia, agora eu sei quem é tu de verdade. Professor, o senhor bateu no microfone, eu acho que está baixo. Eita, tá baixo. Eles estão falando que está baixo. Eu quero aproveitar para dar um recado da chamada que será aberta às 13h10 para a marcação de frequência dos alunos, às 13h10. Ok, eu acho que eu me empolguei aqui com vocês, dando aula, e bati aqui no microfone. Acho que melhorou o som aí? Aí vocês dão um feedback aqui pra gente, tá bom? Pronto, esse é o conceito, né, que eu quero transmitir para vocês sobre o livro de Jó, né? Melhorou, melhorou bastante. Bom. Vamos lá para nossa tela, ok? Veja que eu fiz um resumo, né? Eu fiz um resumo dos conceitos literários, né? Não é verdade que apenas os ímpios sofrem, né? Que apenas os ímpios sofrem, né? A sabedoria infinita de Deus é a chave para conhecer a sua justiça, né? E a justiça de Deus não pode ser reduzida a uma simples fórmula como a do princípio da retribuição. Okay? Livro de Salmos. Nós já contemplamos o livro de Jó, né? Não sei se tem mais alguma dúvida concernente ao livro de Jó, né? Eu só queria tirar essa imagem. Eu só queria tirar essa imagem de... Não, Jó é justo, irmão. Não estou tirando a imagem que ele não é justo, né? Mas Jó não é perfeito. Jó precisa melhorar e bastante. A luta civil para isso. Trabalhar no caráter dele. Mais alguém? Temos uma pergunta do Paulo Abreu Lima, do aluno Nailton. Então, pela consciência de Jó, de quem era o diabo, ele atribuiu suas perdas a Deus? Bem, vamos logo no início aqui.
Para eu Um me situar. momentinho, professor. Oh, tá, Chegou a pergunta, certo. uma correção da pergunta, desta certo, que eu fiz certo. agora. Okay. Então, pela falta de consciência de Jó, Sim, de quem ok. era o diabo, ele atribuiu suas perdas a Deus? Sim, ok. Posso dizer a você que sim. Qual o motivo? Olha, a Bíblia diz assim: quando os filhos de Deus foram se apresentar, foi Satanás no meio. Aí vem aquela pergunta clássica, né? Por que é que o diabo tinha acesso ao céu, né? Nesse caso aqui tinha, né? Ele estava lá. Não sei se ele tem acesso, se ele passou a ter a partir de qual momento realmente ele passou a ter acesso, né? Mas aonde foi essa reunião que os filhos de Deus estavam presentes, Satanás entrou no meio e Deus estava ali? Onde foi? Foi no céu? Foi no segundo céu? Bem, o texto não dá margem para a gente dizer aonde foi na verdade. Sabe-se, o que eu posso garantir a você, que esta reunião, onde estavam os filhos de Deus que foram se apresentar, o diabo foi no meio, Jó não sabia de nada disso. Entenda, é uma pessoa que está perdendo filho, perdendo as propriedades, perdendo os filhos, perdendo tudo, e não sabe por que está perdendo. Ele não tinha conhecimento dessa reunião que teve lá em cima. E outra coisa, a gente precisa dizer aqui a vocês, e Deus não falou nada. Geralmente, assim como está nosso... ficar à vontade, que pela misericórdia de Deus, nós somos da Assembleia de Deus, né? Deixa eu ficar à vontade com vocês aqui, que geralmente antes de uma luta vir, Deus fala. Aí Deus falou, irmão, aconteceu isso porque Deus falou. A luta tremenda, mas Deus falou comigo antes que isso acontecer. No caso de Jó, a gente não vê isso. No caso de Jó, já está perdendo tudo. Está perdendo. Aí perde casa, perde fazenda, perde animal, perde os filhos e não sabe da reunião que aconteceu nesse local com os filhos de Deus. Deus não diz o que vai acontecer antes. Aí a concepção de Jó acerca do mal, como o senhor frisou muito bem, é interessante, porque vocês podem localizar, ajuda a gente aqui, localize o versículo que Jó diz assim: passou por mim um espírito e eu senti um arrepio, ou um vento, ou tem versão que diz vento, tem versão que diz espírito, eu senti um arrepio, né? E ele não sabia o que era. Aí, pelo fato dele não ter consciência dessa atividade do mal, aí ele começa a atribuir. Ele não blasfema contra Deus, né? Mas ele começa a se lamentar daquele estado. Ele diz: quem dera se eu chegasse perante o tribunal dele, aí a gente ia conversar. Ok? Mais alguém? Temos sim, do Paulo Garanhões, do aluno Daniel. Sabemos que o livro de Jó é tão antigo quanto ao Pentateuco. Podemos afirmar que Jó foi contemporâneo de Moisés? O que Jó quis dizer quando ele afirma: no reino dos mortos, os homens tremem de medo debaixo da água, com os seus moradores? Jó 26, 5. Concernente à antiguidade, eu vou dizer aos senhores não só pela experiência de sala de aula, mas pelas pesquisas, né, que nós temos. O livro de Jó, na verdade, é um dos mais antigos, né? Se ele foi contemporâneo de Moisés, não dá para dizer, realmente não dá para dizer. A teologia convencional, juntamente com achados arqueológicos, né, existem algumas características que, se fosse possível aqui, eu ia ver com vocês, questão de tamanho de letra, tamanho de letra, cor da letra, que vai dizer a idade daquele manuscrito, fora os outros testes que tem. Expressões que eram utilizadas em épocas próprias, dentro da história. Aí a gente é mais propenso a dizer que foi do período do patriarcal, não de Moisés, né? De Moisés não dá para dizer. Agora, do período dos patriarcas, sim. Agora, dizer que ele foi, por exemplo, contemporâneo de Abraão, de Isaac ou de Jacó, realmente já fica complicado a gente dizer, mas que tudo indica que o livro de Jó, que o personagem Jó, foi justamente desse período patriarcal. Baseado em quê?
baseado que algumas expressões que são usadas em Jó são expressões utilizadas somente no período patriarcal. Ok? Concernente a outra parte do versículo, né, que os homens tremem de medo, recurso literário, recurso poético, para se referir justamente ao mundo dos mortos. Ok? Vamos para Salmos, vamos lá para a tela. Livro de Salmos. Os salmos não são apenas poemas, mas são composições líricas, né? Lírica quer dizer que podem ser cantados, ok? Um trabalho dessa natureza pode ser definido como um pequeno poema para ser cantado, expressando pensamentos e principalmente os sentimentos do escritor, ok? Isso foi tirado de uma literatura inglesa também, muito bom. A literatura, a Bíblia como sendo literatura. Quatro características dos salmos. Eles são musicais, que pode ser cantado, subjetivo pessoal, enfatiza emoção e lírica. Quer dizer, lírica significa que eles podem serem cantados. Okay? Vamos trazer um exemplo, né, de salmos. Nós precisamos de um exemplo do livro de Salmos para mostrar isso. Bem conhecido, Salmo 23, né? Musical, né? Aqui pra gente, vamos pegar o Salmo 23, vamos abrir a Bíblia da gente pra gente ver isso melhor, né? Mais claro. Salmo 23, que é muito conhecido de vocês. Olha a característica musical, pode ser cantado. Subjetivo pessoal em qual sentido, né? Expressa o que o autor realmente quer dizer. Ele abre a alma dele ali naquele momento. Veja o Salmo 23, bem conhecido, sim. Senhor meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente. Olha, se você vê um animal deitado no pasto verde, é porque ele está farto. É isso que o versículo 2 está dizendo. O autor do Salmo 23 está dizendo isso. Olha, o animal está deitado no pasto verde. Ele está farto. Ele está dizendo, o meu pastor me dá tudo ao ponto de eu me deitar em pasto verde. Ele fez, refrigera minha alma, guia-me a águas tranquilas. A questão de guiar a águas tranquilas, ele está pegando a característica própria que é da ovelha. A ovelha não bebe água em local agitado, só bebe água em local que as águas realmente estejam tranquilas. Então, está sendo guiado, está sendo refrigerado, está sendo protegido, que o versículo 4 diz, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Veja o lado subjetivo, é o personagem, é o autor dizendo, abrindo o coração e dizendo, ele é meu pastor por isso, porque ele me protege, ele me alimenta, ele me guarda, ele me guia, né? E mais adiante, o versículo 5 é lindo. Eu não sei se tem alguém aí no polo com a revista na linguagem de hoje, mas a corrigida diz assim, prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo. Olha, a visão desse versículo 5 aqui, que o autor do Salmo quer dizer, na língua original, acho que fica mais clara ainda, bem evidente. É dizer assim, ó, faz uma mesa, nessa mesa, pega todos os meus inimigos, coloca junto, nessa mesa. Parece que o negócio pode ser perante, é como se fizesse uma mesa somente para mim, eu cercado de coisa para comer, meus inimigos de longe vendo. Ele não está dizendo isso. Faz uma mesa e em volta dessa mesa coloca meus inimigos. E quando nós estivermos sentados comendo, unge a minha cabeça com óleo. Ou melhor, mostra que tu estás comigo, que a tua bondade e a tua misericórdia vão me seguir eternamente. Observe o sentimento que ele está dizendo. Ó. Geralmente se quer matar o inimigo. Geralmente não se quer conversa com o inimigo. Geralmente quer caminho distante. Quer que o Salmo 23 está dizendo, prepara uma mesa. Eu quero almoçar com os meus inimigos. E perante eles tu vai mostrar que tua bondade é comigo. Unge a minha cabeça com óleo. Veja o caráter musical, o caráter subjetivo, como a gente estamos olhando aqui, do autor dizendo a Deus o que se passa dentro do coração dele. Então, Salmo é isso, né? Me permita, eu posso dizer isso aqui a vocês, né? É um ambiente acadêmico, mas não.
não me impede. Salmos é palavra de Deus, mas no aspecto literário, salmo é sentimento profundo da alma, né? Os sentimentos mais profundos, mais recônditos, sendo colocado para fora através da música e através da escrita. Okay? Vamos lá para a nossa tela, vamos conversar vamos ler mais um pouquinho para a gente conversar. Conceito presente no livro, né? No livro de Salmo, né? Reconhecimento do reino de Deus, importância do louvor, conduta e destino do justo e dos ímpios, né? Papel da natureza e o papel da criação. Lembre-se também que o livro de Salmos ele é dividido em 5 livros. Inicialmente em 5 livros. Quando nós recebemos em língua portuguesa, recebemos num livro só. Okay? Nesse inário, nós assim o classificamos como sendo o inário de Israel. Ok? Sim, tem consolo e defesa de Deus em tempos de crise. Tempos de crise. Provérbio. Vamos dar uma carreirinha que nosso tempo está se esgotando. Provérbio. Sabedoria para crescimento e disciplina na vida. Provérbio é uma coleção clássica de ditados selecionados sobre a formação de um caráter piedoso. Seu objetivo é contrastar 2 modos de vida, sabedoria e insensatez. Bem, vamos resumir Provérbio da seguinte maneira, né? Salmo nós já vimos, Jó nós já vimos, Salmo nós já vimos, Provérbio. Uma palavra geral para classificar o livro de Provérbio: contraste. É isso que contraste, qual o sentido? Caminho do justo, caminho do ímpio, caminho da sabedoria e o caminho da insensatez. Todo o livro de Provérbio ele é baseado justamente nisso, né? Se fizer o que é correto, tem bênção e justiça, né? Se fizer o que é insensato, tem castigo. Veja que é a característica principal mesmo da sabedoria hebraica, né? Prática, não é abstrata, dia a dia. Vamos ler um pouco, né? Em pares. Isso aqui é a estrutura, como você vai encontrar, a maneira como os versículos estão organizados ao longo do livro de Provérbios, né? Vocês vão baixar esse slide, se eu não estiver enganado, deve ser 30 slides que tem aqui. Em pares, são provérbios com duplas formas, né? Aí Provérbio capítulo 10, versículo 12 e Provérbio capítulo 11 e capítulo 11, versículo 30, né? Em grupos, são grupos de provérbios sobre um tema comum, tais como os referentes ao rei, né? Capítulo 20, começando no versículo 2, versículo 7, ao insensato, capítulo 26, ao preguiçoso, né? São um destaque aqui que eu quero dar para vocês, que veja que é tão voltado para o dia a dia, que o tema do preguiçoso, o tema do tolo e o tema do insensato é muito trabalhado no livro de Provérbios, né? Há quem diga que a gente vai entrar já no livro de Cantares de Salomão, que os livros de Provérbio, Eclesiastes e Cantares corresponde ao estágio da vida de Salomão. Bem, isso é uma suposição, é isso que eu quero deixar claro aqui. Uma suposição, não é uma afirmação por A mais B. Eu posso até colocar o prego, né? E bater, mas virar a ponta, nem eu, nem muita gente sensata também vai virar a ponta, não. Porque funciona assim. Cantares foi escrito num período jovem, quando Salomão era jovem, por isso fala tanto em amor, né? Provérbio já foi escrito quando ele era maduro, Eclesiastes já no final da vida. Quer dizer, é uma teoria interessante, né? É interessante. Se um dia isso puder ser provado, realmente vai ser realmente é um argumento muito bom para explicar o período dos livros. Mas o que eu posso dizer é que Provérbios ele trata do tolo, trata do insensato, e existe na verdade um homem maduro, e esse homem maduro está ensinando o caminho da vida. O caminho da vida é esse aqui, o caminho da insensatez é esse, escolhe o caminho da vida. Isso é o resumo de Provérbio. Assim, vamos lá para a nossa tela para a gente terminar a nossa leitura, né?
é um provérbio ampliado que tem epigrama. É um provérbio ampliado que tem no seu âmago 2 linhas. Exemplo, contra as seduções dos pecadores. Realmente é capítulo 1, versículo 8 e o versículo 9, né? Mostrando o concernente à sedução, né? Muito interessante. Sim, provérbio também tem características, sonetos. É uma composição poética de 4 versos. Um exemplo clássico disso é Provérbio capítulo 1, versículo 10 e 19. Monólogo dramático, na verdade é uma só pessoa que fala. Objetos inanimados ou ideias abstratas são personificadas. Exemplo, clama a sabedoria. Bom, dá pra gente conversar ainda. Provérbio capítulo 1, versículo 20 até o versículo 33, como nós lemos aqui. Esse monólogo, na verdade, é uma pessoa só que está falando, né? E esse monólogo dramático aqui, existe um personagem principal no livro de Provérbios, que é a sabedoria. Assim, e a sabedoria clama, e a sabedoria corre pelos montes, e a sabedoria vai atrás de quem a quer achar. E tem até um versículo, eu gosto de fazer isso, eu gosto de analisar isso, hermenêutica. Tem um versículo no livro de Provérbios que diz assim: eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam, me acharão. Alguém pode localizar para mim? É Provérbio capítulo 8. Localiza aí rapidinho, passa aqui para Luciana, para todo mundo que estão nos polos compartilhar. O monólogo é só uma pessoa que fala, né? E o monólogo de Provérbio é justamente a sabedoria. Sabedoria que corre pelos montes, que clama pelas praças. Veja que a sabedoria ela está sendo assim personificada, de forma literária nós estamos falando aqui, personificada, ela adquire formas humanas, características humanas, para correr atrás das pessoas. Aí é interessante que a Bíblia diz: eu amo os que me amam, e aqueles que de madrugada me buscam, me acharão. Aí alguém, se é Jesus, não é Jesus. É Jesus? Não é Jesus, de jeito nenhum. Ok? Por quê? Jesus não só ama quem ama Ele, Jesus ama a todos. Paulo Abreu Lima, Provérbios 8, 17. Provérbio 8 e verso 17. Vamos compartilhar com nossos irmãos lá de Abreu Lima. Deus abençoe a vocês de Abreu Lima. Geralmente eu mando a paz do Senhor para... Uricuri também mandou. Uricuri, 8, paz do Senhor, nossos irmãos de Uricuri, né? Não tem... Eu queria um dia... Petrolina. Eu acho que no dia 27, quando a gente se encontrar novamente aqui, eu vou pedir para vocês mandar uma foto para ver vocês. Eu nunca vi vocês, né? Vocês é quem me vê, eu nunca vi vocês. De Uricuri. Bom, tem homens que me amam, que madrugada me buscam, me acharão. Todo o contexto de provérbio aí é sabedoria. É a sabedoria que está dizendo: se tu me amar, eu te amo também. Se tu me buscar, eu também te acho, né? Aí não pode ser Jesus de jeito nenhum. Jesus não ama somente quem ama a Ele, né? Diz assim: os que de madrugada me buscam. É tirado fora do contexto, né? Uma vez eu lembro, a pessoa dizia assim: não, vai orar de madrugada que a fila é menor. Não interessa se é de madrugada, de manhã, de tarde, de noite, né? A hora que qualquer crente fiel a Deus dobrar o joelho, falar com o Pai Celestial, Ele escuta. Então, veja que a sabedoria está dizendo: se você me amar, eu amo você também. Se você me buscar, você vai me achar. O que é a madrugada aí? Veja o aspecto poético. Madrugada são as primeiras horas. Se tu me buscar primeiro, tu me encontra. Monólogo dramático. Ok? Tem os acrósticos, né? Vamos lá para a nossa tela. Tá faltando somente 5 minutinhos. Acróstico. O que é o acróstico? Na verdade, um acróstico com o alfabeto hebraico termina com o livro, né? Capítulo 31, versículo 10 a 31. Talvez tenha alguma Bíblia aí, em algum polo, que tenha esse acróstico bem esquematizado mesmo. O que é acróstico? A, B, C, D, E. Os versículos são organizados de acordo com a ordem das letras no alfabeto. É o acróstico. Okay? O livro de Esther, na próxima hora a gente vai falar sobre o livro de Esther. Tem um acróstico interessantíssimo para a gente comentar sobre ele. Bem,
Eclesiastes, vamos lá. Eclesiastes, a gente já vai finalizar a nossa aula. Falamos de Jó, falamos de Provérbio, falamos do livro de Salmos, né? Nós falamos para vocês aqui a ideia geral, né? Nós não detalhamos, na verdade, tudo, é impossível. Eclesiastes, sabedoria para encontrar o verdadeiro significado da vida. Aí vem. Eclesiastes é um singular livro de sabedoria sobre a necessidade de aproveitar a vida, à luz da soberania divina, a fim de não sucumbir ao pessimismo devido ao contratempo da vida. Bem, os conceitos estão lá em Eclesiastes. Estabelecimento de um problema, né? Pode-se encontrar algum valor verdadeiro nessa vida? Vamos analisar Eclesiastes dessa seguinte maneira, meus irmãos. Quando a gente tem muita coisa escrita no comércio sobre Eclesiastes, né? Tem autor que, me desculpe, né? Tem autor mesmo que diz que o escritor estava num estado profundo de depressão, né? Há outros que dizem o autor estava em pecado. Eu não posso chegar a esse ponto. Eu não tenho argumento suficiente para dizer isso, né? Isso é muito sério. Dizer que estava em pecado, dizer que estava em profunda depressão, não. Quando a gente lê Eclesiastes, a gente encontra um homem maduro, um homem no final da vida, um homem que tem uma característica de um filósofo, né? Ele estabelece um problema. O primeiro problema que ele estabelece, que vai ficar evidente em toda a leitura de Eclesiastes, é: aqui embaixo pode-se encontrar algum valor verdadeiro nessa vida? Existe algum valor aqui por baixo, no dia a dia, na vida do ser humano, que possa dar verdadeiro significado à vida, independente das coisas espirituais? Leia Eclesiastes baseado na seguinte maneira: de um homem que está procurando em cada canto da vida humana um valor absoluto para substituir Deus. Tentativas de solução para o problema. Vamos lá para a nossa tela? A gente lê, vai ficar bem fixado aí com você. Tentativa de solução para o problema. Aí tem capítulo 1, começa do capítulo 1, indo do versículo 12, capítulo 1 ao versículo 12, né? Ao capítulo 12. Aí vem do verso 2 até o verso 26. Tentativa para solucionar esse problema. Tem algum valor essa vida tem realmente algum valor eterno? Essa vida transitória. Depois dele fazer uma investigação por completa, ele chega ao ápice da questão. O único valor é temer a Deus e obedecê-lo. Através desse esquema básico do livro de Eclesiastes, eu acho que ficou claro agora. Quando você lê Eclesiastes, leia dentro dessa perspectiva, né? O autor está lá de fora, ele fez investigação, ele olhou e disse: tudo é vaidade. A palavra vaidade, eu trouxe aqui, a palavra vaidade significa algo passageiro. Vamos ler? Nós temos. Ok. Para a gente concluir, a busca do pregador é por algum tipo de valor, vantagem, fixo, imutável, que possa ser achado nessa vida, debaixo do sol, né? Veja que é valor imutável, que possa ser achado debaixo do sol, que possa servir como base de uma vida adequada. O termo hebraico traduzido por vantagem é histron. Também pode ser traduzido por ganho, valor ou vaidade. É uma palavra-chave no livro, traduzida do termo hebraico rebel, que significa fôlego, indicando assim que é mortal, transitório e passageiro. Meu querido irmão, terminamos com Eclesiastes, né? Nossa aula. Olhe dentro dessa perspectiva. No dia 27, se Deus assim permitir, nós teremos no dia 27 nós teremos aqui desculpa a falha nossa, mas eu vou estar à vontade com vocês. Olha, dia 27 nós estamos aqui a tarde toda. Nós vamos trabalhar esse conceito e os outros, se Deus assim permitir, em nome de Jesus. Ok?
A chamada ficará aberta por 40 minutos e agora vamos ter um intervalo de 20 minutos e retornaremos com a segunda aula. Deus abençoe a todos em Cristo Jesus.